do nosso Centro Espírita Regeneração de São Gonçalo. Estamos iniciando a nossa reunião deste sábado sob a proteção de Deus, sob a proteção de Jesus, rogando aos benfeitores espirituais que nos assistam para que possamos ter uma reunião de muito aprendizado e muito crescimento espiritual. Que Deus nos abençoe nesta tarde, onde envolvemos esse ambiente com os nossos pensamentos de reforma, de dedicação, para falarmos de um assunto que é muito antigo e todos os anos, todas as religiões, indiferente da denominação, usam os seus postulados para tal. As religiões ortodoxas antigas, elas usam muito da proibição. A doutrina espírita, um outro viés, ela veio com o viés da informação. Porque a informação, ela dá tempo do interlocutor meditar, conflitar, porque sem conflito ninguém cresce, e saber que a informação é a melhor defesa, até de nós pais, educadores em geral, porque é uma festa muito antiga. E ela tem como se espécie de um atavismo, desde as suas origens, que são remotíssimas, e todos os anos não é novidade para ninguém, a não ser o colorido dos que vêm expor o assunto. Então, a gente começa assim, a palavra carnaval. Nunca foi por acaso. Os megas eventos, onde o Brasil tem alguns títulos que a mídia pode se orgulhar, mas a sociedade não deveria, que é onde o carnaval vai no livro Guinness, o livro dos recordes, é onde concentram mais criaturas, mais pessoas, e essa festa consegue. Pois bem, essa festa, ela surgiu muito antiga. Há registros lá no Egito, no século VI a.C., que eu botei alguns lembretes para que possamos acompanhar, sobre as origens, porque a doutrina, ela tem a informação, e por ser uma obra de educação, a repetição é um instrumento importantíssimo. Jesus é o educador por excelência, e a mensagem dele está se repetindo em nossos corações há milênios, e mesmo assim, nós ainda recalcitramos. Então, vamos observar, vamos fazer um histórico primeiro, dos rudimentos do carnaval. Ela tem início nos cultos agrários. Agrários era ligado à terra, já que a primeira provedora da nossa subsistência veio da terra. E a população, em todas as épocas, e principalmente naquele período primitivo, agradecia à terra. E agradecia nas suas expressões mais primitivas, que surgiu lá pelo Egito, no século VI a.C., o primeiro foco de concentração carnavalesca que se localizava no Egito. A festa era nada mais que dança e cantoria em volta de fogueiras, usando máscaras e disfarce, simbolizando a inexistência de classes. Então, era principalmente um sonho de liberdade, de igualdade, lá daqueles povos primitivos. E isso foi se espalhando. E a tradição ganhou uma forma na Grécia e Roma, Grécia, assim, onde não há nada de novo na atualidade, tudo já foi criado na Grécia em termos de administração, e a mitologia grega tão famosa, que pintava o plano espiritual, os seres, os espíritos, segundo as suas sensações e sentimentos, ela pintou, e deu um colorido todo de sensualidade, postura e competição, Grécia e Roma. Haja visto que os Jogos Olímpicos surgiu da onde? A competição, exaltando o corpo e a força que ele tem. Então, na atualidade, o carnaval tem uma lógica de ser. Tá? Na natureza, nada é instantâneo, tudo vem no desenrolar. E depois essa tradição foi se espalhando e chega em Veneza,
que qualquer historiador sabe que em Veneza ele ganhou um caráter muito inocente de beleza, de personas, aquelas fantasias, aquelas máscaras já antigas, mas onde existiam as máscaras e um período onde a população se transmutava, onde não existia, mais uma vez, as classes sociais, onde o vassalo e o senhor poderiam se misturar tranquilamente. Para, então, a partir daí, espalhar-se pelo mundo. De que forma? De que forma esse carnaval em Veneza espalhou pelo mundo, com alegorias, adereços, etc. Então, a gente foi buscar... tira o som aqui. Isso. Ela foi buscar, procurando em vários historiadores, eu achei um título interessante. Veja bem, para você usar a informação e não usar a proibição, porque a proibição, ela camufla, ela desencoraja a criatura e o jovem, que é o que mais é atraído no momento. Mas uma coisa interessante, o tempo é a favor do jovem. Nós vamos envelhecendo e eles vão... Então, darmos a informação, o porquê é o melhor instrumento que se tem. Então, tem alguns historiadores, e não é um só, que fala que o carnaval, na Idade Média, era a festa dos loucos. Eu fiquei, puxa, festa dos loucos? E eu achei uma vertente interessante. Veja bem que estamos indo no terreno lógico dos fatos e da demonstração, que é o que pega-nos pelo raciocínio, porque a doutrina é lógica, enfrenta a razão em todas as épocas da humanidade. Então, vamos ver que, quando o cristianismo começou a florescer, o velho homem, distanciando-se do exemplo, achando que o exemplo não era importante, pois Jesus privilegiou o exemplo do início ao fim de seu ministério, onde não escrevera nada, mas o homem abdicou disso. E, para fazer a expansão do cristianismo, segundo o entendimento deles, eles queriam expandir para o mundo todo. E foram buscar no Oriente, mas esbarraram em certas concentrações populares. E uma dessas já estava corporificada e fortalecida, que era o carnaval. Então, resumimos no seguinte: para garantir a expansão do cristianismo durante os últimos séculos de existência do Império Romano, a religião dominante foi forçada a consentir com a prática de certos costumes pagãos. Ou ela ficava no exemplo de Jesus, ou administrava essa expansão administrativa, política, das verdades crísticas. Mas ela teve que abrir mão e aderir aos costumes pagãos, que eles achavam que era, e o carnaval um desses. E o carnaval acabou sendo permitido como válvula de escape diante das exigências impostas no período da Quaresma. Nós trataremos disso daqui um pouquinho. São palavras, não é, que a gente pode adiantar que a data carnaval tem uma data fixa? Não, né? Não tem. A partir da Quaresma é que se vai buscar a data do carnaval. Nós vamos ver daqui um pouquinho. A exemplo das Saturnais, um Dominis Fest, um Papa dos Loucos, o qual assumia toda a autoridade das manifestações. Então, lá pelo século XI, a igreja dominante, a religião dominante, cria a Semana Santa, um período onde fosse santificado, onde pudesse o mundo todo, se é que fosse possível, estar irmanado, já que ela se aventurou em ser representante de Deus na Terra. Então, ela criou a Semana Santa, mas não conseguia conter o povo em suas expressões múltiplas. E ela criou todo um critério de Quaresma. 40 dias, 40 e poucos dias antes, poderia ter como se fosse uma válvula de escape para que aquela população, a partir da Europa e no mundo todo conhecido, pudesse... porque, se não existia espiritualidade, eles achavam que tudo era do corpo.
O corpo é que me corrompe, o corpo que faz eu errar. É o corpo que seduz. Então, ele esvaziando essa taça dos sentidos, daria tempo, nesses 40 dias, de se santificar, porque a Semana Santa, a Quaresma, começa a partir da quarta-feira de cinzas. E ele vai, né, se santificando, tirando, depois de extravasar tudo, ele vai se santificar, e se ele não se santificar por ele mesmo, ele vai ter absolvição de seus pecados, porque a religião humana arvorou-se em representar Deus na Terra, tem os ônus do grande peso. O carnaval medieval vivia-se todo ao contrário, um mundo em perspectiva carnavalesca, ou seja, liberada da ética e da moral. Então, como a moral era toda ao contrária e seria uma válvula de escape, se organizou-se em ter essa festa, já na Idade Média, um representante, um Papa dos loucos, já que era um dominus festa, ou seja, festa que dominava. Então, elegiam um representante desses festejos, porque nós não vimos que, no início, quando era representação agrária, era simples, e a sensualidade começou com a Grécia e Roma, então ele vinha tudo carregado com isso, porque era uma festa, segundo a doutrina oficial, uma festa pagã, festa pecaminosa, mas o desejo de projeção e político das mentes era tão grande que eles abriram mão, mas criaram um período ali para purificar, que era a Quaresma. Então, aqui a gente repete mais uma vez, para ficar claro. Ó, a festa carnavalesca surgiu a partir da implantação, no século XI, da Semana Santa, antecedida por 40 dias de jejum. Então, haja visto, e ficar sem se alimentar 40 dias, então o carnaval, ele extravasava os sentidos e depois ele ia se diluindo. Esse longo período de privações acabaria por incentivar a reunião de diversas festividades nos dias que antecediam a quarta-feira de cinzas, o primeiro dia da Quaresma. A palavra carnaval está, desse modo, relacionada com a ideia de deleite dos prazeres da carne, marcado pela expressão carnes vales, que acabou por formar a palavra carnaval, sendo que carnes, em latim, significa carne e vales significa prazeres. Então, essa palavra carnaval não foi criada do nada, isso vem de séculos, séculos e séculos. Então, a gente vê que o carnaval não é a data que se quer. No nosso raciocínio, lógico, já que a festa é considerada uma festa economicamente viável, por que não estabelecer uma data específica? Mas não é assim, tem todo um cálculo que é um pouco complicado, mas como curiosidade, já que a gente está conversando, né, tem o cálculo do equinócio. Equinócio é um sistema todo próprio que pega um período mais longo no hemisfério norte e hemisfério sul. E o carnaval, esse pesquisador fala que para cálculo ocorre 47 dias antes da Páscoa, em fevereiro. O equinócio calcula a Páscoa. E depois, 40 e poucos dias para trás, a data do carnaval. Para dar tempo desses 40 dias a gente se purificar e nos tornarmos santos de novo. Então, ele diz aqui que a Páscoa, o carnaval, ocorre próximo ou no dia de lua nova. Por que estamos fazendo esse histórico? Justamente pela informação. A doutrina é informação. E de proibição, o resultado não foi atendido mais. As doutrinas ortodoxas que proibiram estão agora em complicação, né? No Brasil, quem trouxe o carnaval para o Brasil é óbvio, os nossos patrícios, né? E a gente não podia deixar de relacionar. O carnaval surgiu no Brasil em 1723, com a chegada dos portugueses das ilhas da Madeira, Açores e Cabo Verde. Foi conhecida como entrudo. No início, então ele se desenvolveu. E já no início do século XX, já havia diversos cordões e blocos
que desfilavam pela cidade carioca durante o carnaval, tendo a primeira escola de samba no Rio, em 1928, que se chamava Deixa Falar. A partir de então, outras foram surgindo até chegarmos à grande festa que vemos hoje. Vocês notem que, até então, é a informação. E, para atrair, eu não consegui achar na internet nada que se relacionasse ao carnaval que não tivesse a sensualidade, a vilania, o exacerbado das paixões. Não consegui. Porque isso está enraizado de tal forma na tradição oral e escrita desde os povos antigos que eu não consegui achar. Então, eu peguei um cartazinho ali que é colorido, né, que significaria a festa dos sonhos. Você vê a dificuldade. O que já ficou subentendido. Logo, não podemos, os que não resistem, ir ao carnaval sem sabermos do que se trata. É a festa de apelação dos sentidos que é explorada por todos os meios. E a mídia forte nisso. Mas ainda estamos no terreno da informação. De 2005 para cá, até 2010, mais ou menos, tem dados, isso está na pesquisa, dados assim estarrecedor. É observação. Aproximadamente 10% dos jovens ou adolescentes são explorados sexualmente, passiva ou voluntariamente. Isso é dado. É estatística. A exploração sexual aumenta em 30% neste período. A mídia aproveita o filão atávico do carnaval para despejar bebida e sensualidade, uma combinação perfeita. O registro de ocorrências de agressões a cada ano aumenta significativamente nesta época, aonde 73% das vítimas são entre 15 a 18 anos. Esse Júlio Bandeira, que eu vou ler essa frase aqui, ele é um grande pesquisador, é doutor em ciência da arte e sociologia e escreve diversos artigos na internet. Não é religioso, ele é laico. Laico é aquele que não tem, que a religião não interfere, né? O carnaval, ele afirmando, está longe de ser uma festa da família. Então, não é questão da religião proibir, é questão de observar os fatos. Aqueles que vão para o carnaval têm que saber disso, para não escandalizar. Quem está junto está no meio, não tem como fugir. Então, esse Júlio foi muito feliz. Mas ele é bastante criticado por isso e tem pouco espaço na mídia. Mídia televisiva, principalmente. Diante disso tudo, de todas essas informações que a história nos traz, só isso já seria o suficiente para a sociedade, para a família, pensar. Será que vale a pena? 3 dias, onde a sua realidade é posta de lado, a nossa é posta de lado, e a gente vai se entregar a título de extravasar as energias, mesmo a psicologia, alguns ramos discutem, outras adotam, né, que tem que se extravasar, mas a transpessoal diz que não é por aí. E Jesus, que é o educador por excelente, diz que é o contrário, é trabalharmos dentro de nós. É a informação que, antes de esclarecer, ela conflita a gente. Como queremos crescer sem conflito? Todos nós já fomos jovens um dia, não parece não, mas fomos.
Então, a única defesa que temos para vocês, jovens, é a informação. Porque a informação nos exime de muitos problemas amanhã. Dizer que não sabia. Então, dito isso, né, onde cada religião tem os seus tópicos de proibição, a doutrina espírita acredita na informação e na repetição das mesmas. Então, a visão espírita do carnaval, ela tem um livro que foi lançado em 1982, que até hoje é uma consulta muito grande. Depois, outros autores espirituais, como Humberto de Campos, Emmanuel, nessa página que vocês viram, ele coloca também algumas situações. E logo assim, uma das primeiras páginas desse livro, Fronteiras da Loucura, tem, puxando agora para a nossa seara, então, além da informação dedutiva e histórica do carnaval e tudo que ele vem hoje trazendo, tem a visão espiritual, que é muito mais causal. Ela é muito mais representativa, porque ela nos situa. Diz, as duas populações, a física e a espiritual, em perfeita sintonia, misturam-se, sustentando-se e disputando-se em perfeita simbiose psíquica. Olha, há muito tempo, no Anuário Espírita de 64, que meu pai ganhou, a população era de 6:1, ou seja, onde tivesse uma criatura, estariam 6 desencarnados. E por aí você vê que a população invisível é muito maior. E assim como essa proposta do carnaval nos seduz, com muita razão seduz aos desencarnados, que foram as criaturas que viveram aqui na Terra e continuam a viver. Mas as criaturas desencarnadas, desavisadas, jungidas ainda à psicosfera material, elas se alimentam das nossas ideações. Porque se não botássemos aqui essa realidade histórica do carnaval, quando pintássemos, né, a realidade transcendente, aí ia assustar. Aí a doutrina espírita não iria ter o seu papel de esclarecer. Porque quando eu proíbo, como falei, um jovem de fazer uma coisa, ele não vai fazer hoje, mas amanhã, certamente. E a gente dá a verdade, a orientação. Então, se instalou, na época, o pronto-socorro espiritual, e pela orientação dos espíritos, ali no Campo de Santana. É uma obra conhecidíssima, onde, do início ao fim, trata dessas incursões dos espíritos superiores para socorrer as diversas situações que ocorrem durante o período de carnaval. Com todas, em várias modalidades. E a gente selecionou apenas 3 para ilustrar, mas é uma obra interessante que devemos observar. Então, esse posto que está se instalado ali pelo Campo de Santana, naquele jardim imenso ali, ele foi criado, eu botei ali, substâncias ectoplasmáticas retiradas das pessoas residentes nas cercanias, como na natureza. Foi movimentada para a edificação do conjunto e das muralhas defensivas que renteavam internamente com as grades que resguardam o Parque Aprazível, onde Bezerra de Menezes era encarregado dessa árdua missão. Segundo notícias, isso foi instalado, né, e depois nunca mais saiu. Porque o desequilíbrio ele fomentava antes, durante e depois do carnaval. Então, são situações assim interessantes. Então, nós vamos observar mais ou menos, é bom que dá para ver de longe, né? O que eu idealizei que poderia ser alguma coisa. Então, quanto mais de longe, mais parecido fica. Né? Seria mais ou menos alguma coisa assim, iluminada, protegida, confortável, desse posto de atendimento central. Aí o pessoal vai lá na internet, vai encontrar uma imagem parecida, mas
é proposital, porque não se tem imagem desse posto. Então, a gente pegou uma imagem parecida e foi lá e colocou. Então, nada é segredo na doutrina espírita, está tudo no livro. Então, esse era o posto de atendimento central. Então, esse posto, ele socorria em diversas situações. Então, tem uns casos aqui, assim, interessantes, que os que leram o livro conhecem o caso Hermance. O caso Hermance é mais comum do que a gente pensa e é sempre atual. Esse livro veio na década de 80, início, e ainda é atual e vai ser durante muito tempo. Esta jovem, ela vivia no interior do estado, família simples e tranquila, e ela desencarnou. E a sua avózinha querida, que a tutelava espiritualmente, pediu socorro a este pronto-socorro espiritual, para que pudesse desligá-la dos despojos físicos. E lá ela explicou como foi o ocorrido da sua desencarnação. Jovem muito bonita, com 18 anos, que via e ouvia pela televisão, e a curiosidade é comum aos jovens, normal, certo? E ela conseguiu comunicação com parentes aqui na capital e amigos, e veio para a capital para assistir o carnaval, já que era uma curiosidade grande, mas ela tinha uma deformidade perispirítica devido à sua vida passada, onde ela lesou a sua parte cardíaca, o seu coração, pelo suicídio. Então, estava previsto na sua vida uma duração curta. Quando houve a comunicação dos amigos daqui, animando, não vem que a festa é maravilhosa, você vai gostar muito. E ela se animou, e a sua avózinha, que a tutelava espiritualmente, se preocupou, sabendo a sua fragilidade orgânica, perispirítica. E ela veio assistir no carnaval, e essa situação é muito comum. E um grupo de jovens simpáticos, falantes, né, assim, energizado pelas drogas lícitas, e começou a namorar, envolveu a jovem, e ela foi gostando do rapaz, e a convidou para ir no seu apartamento, ver algumas coisas, e ela, envolvida, né, foi chegando lá, já estava tudo armado para se viciá-la. E ela, compreendendo aquela situação terrível, pôs-se em luta. E ele, não era só ele, era mais de um, pegou um entorpecente forte e colocou em suas narinas, e ela, naquele choque terrível, a fragilidade orgânica, ela veio a desencarnar pelo infarto fulminante. Aí a vozinha dela estava do lado desde que ela foi para o carnaval, pedindo, orando, né, como aquela mãe aflita que, minha filha não vai não, meu filho não vai não, e fica sofrendo e pedindo a todos os espíritos de luz, o que for, para socorrê-la, dado o perigo que ela voluntariamente estaria exposta, sem necessidade. Aí ela pediu socorro nesse posto, e Bezerra de Menezes foi ajudar. E aí ela estava comentando com outra entidade todo o problema que iria advir socialmente disso, né? A mãe permite que a filha vá à cidade, numa coisa inocente, e depois tem essa triste notícia de que a filha veio a desencarnar, uma situação trágica do sofrimento, que não precisava, ela iria desencarnar naturalmente, com mais 10 anos de vida, de uma forma suave, por um problema cardíaco qualquer, sem esse trauma, dessa violência terrível que desequilibra qualquer jovem. Então, é um caso que preocupa. É comum? Acredito que sim. O que vamos fazer nesses ambientes? Não tem sido mais os apelos. Eles vêm. Porque a proposta da festa, olha a proposta, é essa. Nós temos que saber o que está embutido nessa proposta. É a festa dos loucos. É a ilusão de 3, 4 dias que a humanidade, que o carioca, o brasileiro, se entrega
de corpo e alma. Então, esse é um caso muito interessante, o caso da Hermance. E tem também outro caso, que é a trama nas trevas. Esse é afeto a gente, espírita. Essa trama nas trevas, ela fala de dois casais espiritistas, sem egresso na casa espírita, começaram a estudar no grupo de estudos, despontando na faculdade, nessa jovem chamada Júlia, mas nós trazemos uma história para trás. Nós temos compromissos muito sérios. Quando a gente começa a crescer, incomoda. Que a gente sai desse domínio, sai da horte do mal e começa a ver a luz. E quando esses dois casais confabulavam, nós já estamos aumentando a nossa responsabilidade na casa espírita, já está educando a sua faculdade, estamos começando a ser tarefeiros, esse ano é a última festa. Não, agora já não dá mais, a última festa. E eles animados estavam se organizando para tal, mas os espíritos ignorantes, vingativos, estavam organizando toda uma trama para envolvê-los. Comum. Aí, quantas a gente passa a se ver as famílias lá, compostas, todo mundo assistindo o carnaval, né? E eles estavam ali. Mas os espíritos das trevas, os espíritos ignorantes, eles armariam uma situação sui generis que era fácil, porque a proposta da festa é bebida, é desequilíbrio, para entrar em algum atrito com aquele casal, com aqueles dois casais, e arrumar algum atrito de violência, e eles saírem da festa correndo, pegarem o automóvel, e ali eles iriam arrojá-los a um acidente qualquer. Tudo estava sendo maquinado para isso. Aí os espíritos superiores do centro, os mentores, intercederam nesse posto, pedindo a Bezerra de Menezes que pudesse anteceder a essa tragédia que iria ocorrer. Aí já vai Bezerra de Menezes com a sua equipe. E, no meio daquela reunião nefasta, ele aparece para os espíritos e dizendo que deixasse isso, tentar doutriná-los para que eles não aumentassem sua dor, porque eles estavam se modificando. E vocês, é a nossa questão, né, da reencarnação. O erro é uma coisa normal nas criaturas. Se o erro fosse importante ser lembrado, não existiria a reencarnação. O que é a reencarnação? Não é o recomeço? Então, ele estava nessa linha de raciocínio, mostrando a eles a intenção desse grupo de se modificar. Mas não conseguiam. Aí, por articulações espirituais, daquelas que quem participa de reunião mediúnica sabe, o espírito impenitente, resistente, aí aparece uma mãe, aparece um padre, alguém junto ao coração daquele espírito que o sensibiliza, já que o líder era um espírito muito endurecido. Aí apareceu esse padre, que na infância dessa criatura, quando encarnada, foi uma alma boa para ele. E ele se sensibilizou. E, pelo menos, foi demovida aquela ideia desse ataque, que iria ser bem sucedido, porque o ambiente era propício. Porque o mal sozinho é muito frágil. Agora, juntos, ele se corporifica. E o apelo desses festejos, com mais razão ainda. Então, quantos problemas, né, são resolvidos para nos proteger, a gente nem sabe. Quantas situações a gente se coloca voluntariamente em perigo, visto a nossa história espiritual, e são resolvidas pelos benfeitores. E a gente nem sabe, né? No quantas situações nós nos pomos a perigos sem necessidade. A última, essa também é espiritista, é uma causa nobre, muito nobre. Então, também tem o outro lado, né, a questão da fobia. Quando o bem nos chama, vamos servir. Se acontecer alguma coisa em nome do bem, com certeza ela foi minimizada ao máximo, para que possamos redimir do nosso compromisso. Esta jovem, ela tinha o hábito de socorrer uma senhora, lá no Rio de Janeiro, e semanalmente ela levava o produto, né, levava o alimento, levava o consolo, levava a palavra. Se é um trabalho compromisso, ela foi nesse dia do carnaval. E lá, conversando, saiu, voltou, retornou da casa dessa assistida tarde.
e chamou a atenção de 2 meliantes que estavam entorpecidos pelo álcool e mal intencionados, tentando agarrá-la. E ela, em prece, lutando, e os benfeitores foram lá nesse pronto-socorro, é questão de segundos. E a história foi relatada, e Bezerra de Menezes, com a sua equipe, em socorro. Uma coisa interessante, eles procuravam tirá-la da mão dos meliantes, mas não conseguiam, eram 2 adultos, uma jovem, e não conseguiam, mas deram aquela força. A jovem, ela conseguiu se desgarrar e correu. Eles foram atrás. Automaticamente, Bezerra de Menezes intuiu uma patrulhinha, uma radiopatrulha, que estava fazendo ronda ali na hora, a que eles desviassem, vai para aquela rua ali. E eles entraram naquela viela escura e socorreram a jovem, prendendo esses 2 meliantes. São casos sugêneres, mas que acontece. É porque a gente ainda não tem olho de ver. Mas a proposta da festa dos loucos, ela é poderosa. Mas os números das cinzas são estarrecedoras. Então, todo ano, a repetição, porque a gente acredita na educação, se faz contundente. Precisamos rever. Não proibir, porque proibir vai fomentar, mas mostrar que é uma festa dos sentidos. E que nós, espiritistas, que estamos nos fortalecendo, não precisamos desta complicação. Os jovens não precisam. Na encarnação, ninguém vem para cá para se divertir. Como vai encontrar diversão em um mundo de provas e expiações? Em sã consciência. Falamos para espiritistas. Por isso a gente começa mostrando os fatos e agora trazemos para nós, espiritistas, que temos um passado comprometedor e que somos muito mais o produto das realidades transatas do que propriamente a aspiração do presente. Então, nós somos iguais aos foliões, apenas estamos protegidos pela situação do feixe de varas em torno do bem, porque se estivéssemos lá, faremos igual ou pior. Então, vamos nos proteger, né? Se tivermos filhos e eles forem, vamos orar, vamos envolvê-los em vibrações e vamos sofrer. Mas existe um ditado muito sério, que ninguém conhece o Cristo sem chorar. Todos nós, quantas vezes choramos? Né? E hoje, de cara nova, de veste diferente, de persona diferente, conseguimos encarar Jesus com a aparência renovada e dispostos a bons propósitos, mas juntos, sozinhos, sucumbiremos. Que nessas festas momestas, onde o poder público se arvora, porque é uma economia considerável, que isso tudo não possa nos seduzir, que isso tudo possa passar adiante, porque não comporta mais no nosso psiquismo. Basta ou morte. Agora é reconstruir. Sabe por quê? Agora é a nossa vez. Que Jesus nos abençoe, nos dê paz e luz. Muito obrigado.